Fala Tricolada, tranquilinho? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos ao canal da família Tricolor com vídeos diários sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Então deixa aquele like maneiro e se inscreva aqui no nosso canal, que é importantíssimo. Após se inscrever, clica no sininho que fica logo ao lado para receber as notificações. Show de bola? Tudo bem? Então felizão, Fluminense classificado para a Libertadores. A Libertadores vai voltar a ser grande, bonita e importante graças à presença do nosso querido e amado Fluminense, que já está garantido na pré-Libertadores. Agora falta a gente brigar aí pela fase de grupos, que é importantíssima. E esse jogo é primordial para as pretensões do Fluminense. O Fluminense ganhando esse jogo do Ceará, ele fica cada vez mais próximo aí do G4 e garante uma vaga na fase de grupos. Então vamos brigar por essa fase que é importantíssima pelo valor financeiro e também pela importância que a gente pelo menos garante aí 6 jogos de Libertadores garantido aí para a gente poder arrumar um cascalho e lutar por mais essa taça. Então vamos começar a falar de Ceará e Fluminense, Castelão, às 18 horas, 36ª rodada do Brasileirão. O Brasileirão está acabando, depois desse jogo vai restar apenas 2 jogos para o Fluminense, Santos e Fortaleza, por isso que eu digo que esse jogo é primordial. Vamos começar a falar da arbitragem. Quem vai apitar o jogo é o Wilson Pereira Sampaio, é o assoprador de apito desse jogo. Então, o Ceará, 12º colocado com 46 pontos, 12 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Vem de um empate lá no Morumbi, jogou fora de casa contra o São Paulo e empatou em 1-1. Desfalques. Guto Ferreira, treinador do Ceará, está fora, recebeu o 3º cartão amarelo, isso mesmo que você ouviu. E seu auxiliar também, o Alexandre Faganello, recebeu o 3º cartão amarelo, está fora do jogo. Então está sem o treinador e sem o seu auxiliar, todos suspensos. E outro grande desfalque aí para a equipe do Ceará é o lateral direito, o Samuel Xavier, que tem um pré-contrato assinado com o Fluminense, está de saída, não deve jogar mais pela equipe do Ceará, segundo a imprensa lá de Fortaleza. Tá ok? Então tem esses desfalques e vamos para a escalação do Ceará. O Ceará vai com o Richard no gol, a lateral direita com o Eduardo, substituto aí do Samuel Xavier, a dupla de zaga é Klaus e Thiago, na lateral esquerda o Bruno Pacheco. A dupla de volantes é Sobral e Fabinho, e o meia armador, o Vina, o antigo Vinícius que todos vocês conhecem. Aberto pela esquerda, o perigoso Léo Chu, e na direita o Lima, e o centroavante é o Kleber. Quem deve comandar a equipe é o André Luiz, da comissão técnica. Esse aí foi o Ceará. Agora vamos aí para o histórico do confronto entre essas duas equipes, Ceará e Fluminense. No primeiro turno do Brasileirão 2020, o resultado foi 2-2 no Maracanã. Ceará e Fluminense, Fluminense-Ceará foi 2-2 no primeiro turno. E na história do confronto, o retrospecto entre essas duas equipes, são 28 jogos, 13 vitórias do Fluminense, 8 empates, e o Fluminense foi derrotado 7 vezes pela equipe do Ceará durante a história desse confronto. Então o Fluminense tem uma larga vantagem de vitórias aí sobre o Ceará. E agora vamos falar do nosso Fluminense, 5º colocado com 57 pontos, 16 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, classificado para a pré-Libertadores. Vem de um empate em 0-0 contra o Atlético Mineiro, em que se comportou bem, fez um esquema seguro, quase venceu o jogo no finalzinho, perdendo alguns gols, mas o Fluminense está em crescimento aí no Campeonato Brasileiro, que isso é muito importante. Então agora vamos falar dos desfalques. Quem não vai para o jogo Ceará e Fluminense lá em Fortaleza? Ganso está fora do jogo, estava operado, operou, retornou, está na preparação física, está na parte de transição, não vai para o jogo. Outro que provavelmente não irá é o Wellington Silva, resolvendo questões lá com o Japão, na parte burocrática também estava com um problema físico, é dúvida. Em quarentena, Matheus Ferraz é o desfalque mais recente, entrou em quarentena, pegou esse vírus, eu acho que é um dos poucos jogadores do Fluminense, quase o elenco todo pegou. Só faltava o Matheus Ferraz e acabou acontecendo com ele, está fora, está em quarentena no jogo. E o Fred com edema na coxa, provavelmente não joguem ainda nesse Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe o problema do Fred com problemas musculares, ele tem uma recuperação um pouquinho mais lenta. A gente fica na torcida que ele volte o mais depressa possível, mas está fora desse jogo. Quem retorna é o Nino, bom, menos mal, nós perdemos o Matheus Ferraz, o Nino retorna para fazer essa belíssima dupla de zagueiros que ele faz com o Lucas Claro. Nino e Lucas Claro, bom jogo aí pro Nino. Pendurados, tem um monte, Egídio, Martinelli, Calegari, Barcelos, Pacheco,
Araújo, Julião, André e Nenê. Todos eles pendurados com 2 cartões amarelos. Agora a gente vai falar da escalação. O Fred não vai poder jogar por causa do edema na coxa. Quem vai fazer a função de centroavante, segundo a imprensa, ainda não está confirmado, deve ser o John Kennedy. O garoto John Kennedy vai ficar responsável pela função de empurrar a bola para dentro do gol. O Luca está garantido lá pelo lado esquerdo, o Luiz Henrique pela direita. O time é praticamente o mesmo, agora com o retorno do Nino para a zaga. Então vamos para a escalação do nosso Fluminense, nosso tricolaço com o Marcos Felipe no gol, na lateral direita o Calegari, na lateral esquerda o Egídio. A dupla de zaga, Lucas Claro e Nino. A dupla de volantes, Iago, Martinelli. E o meia armador, Nenê. Aberto pela esquerda, o Luca, e pela direita o Luiz Henrique. E na frente o nosso centroavante, o John Kennedy. Então o Fluminense é praticamente o mesmo, somente com a entrada do John Kennedy na função do Fred e o retorno do Nino. Um jogo importante para o Fluminense. Reforça a minha opinião que não me agrada a escalação do Luca aberto pelo lado esquerdo. Acho que o Fluminense deveria colocar um jogador mais agudo pelaquele lado, mas talvez o Luca tenha uma função tática que eu não consiga observar essa função. Acho que ele ajuda um pouquinho o lateral esquerdo na marcação, mas eu acho que o Fluminense deveria ser mais agudo pelo lado esquerdo. O Luiz Henrique vem fazendo ótimas partidas, vem evoluindo junto com a equipe e está mantido lá pelo lado direito, isso é muito importante. E o meio de campo está pegando uma sequência de jogos que está dando entrosamento para esse time. Já que o elenco do Fluminense tirou esse peso de suas costas, de seu ombro, de levar o Fluminense a uma Libertadores, porque é uma pré-Libertadores, é praticamente uma Libertadores, agora tem um outro objetivo. Qual é o outro objetivo? Levar o Fluminense para uma fase de grupos, que garante ao clube no mínimo uns 6 jogos na Libertadores, uma exposição maior, mais dinheiro, mais premiação, e o foco deve estar todo direcionado para essa fase de grupos. Como o Mário disse em sua conta no Twitter e no Instagram, parabenizou a todo o elenco e a todos por termos chegado a uma pré-Libertadores e que o foco do Fluminense agora está virado para a fase de grupos. E a gente vai lutar por essa fase de grupos que é importantíssima. Como eu falei, mais jogos, premiação maior. Então que o Fluminense jogue com mais tranquilidade, mais focado, porque tirou o peso da classificação na Libertadores, mas ainda tem a responsabilidade de levar o Fluminense um pouquinho mais além. O Fluminense agora é o 5º colocado e pode chegar a mais, pode chegar no G4 e garantir o clube numa fase de grupos que é importantíssimo, porque essa fase da pré-Libertadores é perigosíssima. É um clube que a gente não conhece, que é o Iacucho, é numa altitude muito alto, mais de 3.400 metros, e o Fluminense vai ter um jogo decisivo, um mata-mata, perdeu, cai fora. Então são 2 jogos, claro, ida e volta mais, meu amigo. Não tem como chorar. Perdeu, tá num dia ruim, tudo acontece. Jogo de mata-mata é isso aí. Então o Fluminense tem que ter mais calma, tem que focar na fase de grupos e seguir em frente, buscando sempre o mais alto da tabela possível. A gente comemora, fica muito feliz que o Fluminense se classificou, mas o campeonato ainda não acabou, ainda restam 3 jogos e o Fluminense tem mais objetivos ainda, porque o Fluminense é Fluminense e tem que estar sempre lá em cima, no topo da tabela, buscando sempre as melhores colocações. Então, toda a sorte do mundo ao nosso tricolor, que o Fluminense consiga uma vitória sobre o Ceará e lute por essa fase de grupos que a gente está na ansiedade por ela. Muito obrigado, deixa aquele like esperto, se inscreva aqui no nosso canal. Nunca se esqueça da nossa live após o jogo. Acabou o jogo, Ceará e Fluminense, às 10 horas, 22 horas. Corra para cá, para o YouTube, para o canal Tricolada, para a gente trocar ideia sobre tudo o que aconteceu nesse jogo. Então aguardo todos vocês. Show de bola? Então até a próxima. Fui!